No final, só o amor que você deu vai importar. É a única coisa que você leva. Você tem 2 minutos? 2 minutos apenas. Antes de rolar a tela, mudar de vídeo ou voltar para o que você estava fazendo. Dá para parar por 2 minutos? Não precisa me dar nada. Só me escuta. Você vai morrer. Sim, vai. Eu também. Todos nós. E não importa o quanto você negue, o quanto fuja, o quanto tente se distrair. Esse é o único fato da vida que você não tem como mudar. Você já parou para pensar nisso de verdade? Não filosofar, não fingir que entende, mas sentir, por dentro, o que isso significa. Tudo que você está fazendo hoje, trabalhar, correr, pagar conta, postar foto, responder mensagem, um dia vai parar. Seu corpo vai parar. Seu coração vai silenciar. Sua respiração vai cessar. E aí, o que vai importar quando você estiver deitado, sem se mexer, enquanto seus amigos choram e alguém decide o que escrever no seu túmulo? Sabe aquela roupa que você tanto quis comprar? Não vai com você. Aquele carro que você se matou para pagar? Vai ficar. Aquela conta cheia de seguidores? Vira número morto. A única coisa que vai com você é quem você foi. Talvez você esteja cansado. E eu entendo. O mundo está acelerado, agressivo, e parece que ninguém tem tempo para olhar para dentro. Mas é justamente por isso que esse vídeo existe. Talvez seja a última chance que você tem hoje de ouvir algo que realmente importa. Porque todo o resto é ruído. Quantas vezes você já foi num velório? Talvez de alguém da família ou de um conhecido. E ali, diante do caixão, você pensou: será que essa pessoa teve tempo de fazer as pazes com Deus? Mas depois você saiu, foi viver sua vida e esqueceu que um dia vai ser você naquele lugar. Tem gente que vive como se fosse eterno, fazendo planos para 10, 20, 30 anos, mas esquece de viver o hoje com verdade. Esquece de amar agora. Esquece de perdoar agora. Esquece de buscar a Deus agora, como se tivesse uma eternidade de tempo. Só que não tem. E se você morresse hoje, se seu coração parasse agora mesmo, você está preparado? Essa pergunta não é para gerar medo, é para gerar despertar. Porque se você sente que está longe, que se afastou, que se perdeu, então hoje pode ser o começo da volta. Sabe o que mais dói? Não é a morte. É viver como se a alma não existisse. É passar anos investindo em tudo, menos no que você vai levar para sempre. Sua consciência, sua história, seu amor a Deus, sua fidelidade. O que você tem feito com a sua vida? Essa pergunta não é clichê. É vital. Você tem se entregado a quê? Você tem dado o seu tempo para quem? Você tem confiado no quê? A gente se apega a tantas coisas passageiras e esquece que tudo vai passar. Tudo, menos Deus e menos aquilo que você construiu nele. Talvez agora você esteja sentindo algo no peito, um aperto, uma lembrança, um medo ou um chamado. É Deus soprando, lembrando que ainda dá tempo. Dá tempo de se reconciliar. Dá tempo de começar de novo. Dá tempo de viver para valer. Taxinha para agora por alguns segundos. Fecha os olhos. Imagina que hoje fosse seu último dia. O que você faria diferente? Você pediria perdão? Você ligaria para alguém? Você abraçaria sua mãe? Você falaria com Deus? Então por que não faz agora? Não espera. Não adia. Bem no alvo, e se esse vídeo tocou você, mesmo que só um pouco, mesmo que só tenha feito você pensar, deixa seu like, se inscreve, comenta aqui, quero viver com propósito. Não porque o algoritmo manda, mas porque talvez outra pessoa precise ver isso. Talvez alguém que está prestes a se perder precise dessa palavra. A fé cristã nunca prometeu vida fácil, mas prometeu vida eterna.
E o caminho começa com verdade, com arrependimento, com humildade, com coragem de encarar a própria alma. Você não precisa estar 100% pronto. Ninguém está. Mas você pode dizer hoje: Deus, eu não sei como, mas quero começar. E isso já muda tudo. Você ainda está aí? Então Deus está falando com você. Porque não é à toa que você clicou nesse vídeo. Não é à toa que, entre tantos conteúdos vazios, você parou para escutar algo que toca a alma. E se você ainda está aqui, é porque alguma coisa dentro de você está gritando por sentido. E eu sei, tem dias que é difícil acordar. Tem dias que a vida pesa. Tem dias que você sente como se ninguém estivesse vendo sua dor. Mas Deus está vendo. E Ele não desistiu de você. Você já se sentiu inútil? Como se nada que você faz tivesse importância. Você olha para o lado e vê gente mais bonita, mais rica, mais feliz. E aí você começa a pensar: será que minha vida tem algum valor? Tem. Não porque você tem um carro bom ou uma carreira de sucesso, mas porque você é eterno. Você carrega uma alma que vai viver para sempre. A única pergunta é: onde? Essa vida aqui passa rápido. É como um sopro. Você nasce, cresce, estuda, trabalha, envelhece e morre. Mas o que você fez de verdade nesse tempo? Você amou? Você perdoou? Você serviu? Você se entregou a algo maior que você mesmo? Ou passou o tempo todo tentando preencher um vazio com coisas que só aumentam o buraco? A verdade é que a gente tenta se distrair do essencial. A gente finge que não tem nada de errado. A gente se esconde nas redes, no trabalho, no celular, mas no silêncio da noite, a alma fala. E é ali, naquele silêncio, que Deus te chama. Sabe aquele sentimento de que falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece estar certo? É o espírito com fome. Fome de oração. Fome de verdade. Fome de eternidade. E você pode tentar calar isso com diversão, com bebida, com prazeres. Mas nada vai preencher o espaço que foi feito só para Deus. Às vezes a gente pensa que Deus está longe, mas não é Ele que se afastou. Foi a gente. E a boa notícia é que Ele não foi embora. Ele continua ali, esperando você abrir a porta, mesmo que seja só uma fresta. E talvez você ache que não é digno, que já pecou demais, que errou demais, que já se perdeu além do ponto de retorno. Mas ouve isso. Deus não te ama menos porque você caiu. Ele só quer saber se você quer levantar. A vida espiritual não é para quem é perfeito. É para quem tem coragem de recomeçar, de dizer: eu falhei, mas eu não desisti. Eu me perdi, mas eu quero voltar. A fé não começa na força, começa na humildade, naquele momento em que você para de fingir, para de atuar e diz: eu preciso de ajuda. E aí, Deus entra, não com culpa, não com acusação, mas com abraço, com cura, com luz. Sabe, muita gente vive com medo da morte, mas o pior medo não é o de morrer, é o de viver uma vida que nunca foi de verdade, uma vida rasa, sem entrega, sem fé, sem amor. E é isso que esse vídeo quer evitar. Hoje você tem uma chance de mudar tudo, não com um milagre espetacular, mas com uma decisão silenciosa. Você pode fechar esse vídeo e seguir sua vida como antes. Ou você pode parar agora e dizer: eu quero mudar. Eu quero viver de um jeito diferente. Eu quero me aproximar de Deus. E você não precisa saber como fazer isso. Deus já sabe. Ele só quer que você diga sim, que abra a porta. Taxinha se isso está fazendo sentido para você. Escreve aqui nos comentários: eu quero voltar para Deus. Não é para mim, é para você. É para marcar esse momento, para você lembrar que hoje foi o dia em que tudo começou a mudar. E se quiser ajudar mais alguém, compartilha esse vídeo.
Tem alguém aí fora agora mesmo, precisando dessa mesma palavra. A vida é curta, mas a eternidade é infinita. E o que você escolhe agora ecoa para sempre. Você pode continuar fugindo, ou pode parar e deixar Deus te encontrar. Você ainda está aqui? Então Deus ainda está falando com você. Sabe por quê? Porque Ele conhece seu coração mais do que você mesmo. Ele sabe da sua dor, sabe da culpa que você carrega em silêncio, sabe dos erros que ninguém viu, mas que ainda pesam na sua alma. E mesmo assim, Ele não virou as costas. Mesmo assim, Ele te chama. Mesmo assim, Ele diz: vem. Quantas vezes você já tentou mudar? Quantas vezes prometeu que ia começar de novo? Segunda eu começo. Depois do carnaval. Quando as coisas melhorarem. Quando eu tiver mais tempo. Mas esse tempo nunca chega, né? E sabe por quê? Porque o tempo certo é agora. Você não precisa ser perfeito para buscar Deus. Você só precisa ser honesto. Honesto sobre o vazio. Honesto sobre a saudade da fé. Honesto sobre o cansaço de viver por aparências. Você já fingiu demais. Já colocou sorrisos falsos demais. Já tentou convencer todo mundo de que estava tudo bem, enquanto por dentro você estava se apagando. Chega! Deus não quer um personagem. Ele quer você, com suas feridas, com seus pecados, com suas dúvidas, com sua bagunça. Sabe aquele momento em que tudo parece não fazer mais sentido? Quando você acorda e pensa, mais um dia, para quê? Isso não é depressão. Isso é a alma gritando por um reencontro com o que é eterno. E por mais que o mundo diga o contrário, você não foi feito para apenas sobreviver. Você foi feito para viver de verdade. Não importa se você se afastou há 5 meses ou 5 décadas. Não importa se você já foi da igreja e hoje nem consegue mais rezar. Não importa se você caiu tantas vezes que já tem vergonha de tentar. Importa que você ainda pode voltar. Tem uma parábola que talvez você conheça, a do filho pródigo. Ele saiu, gastou tudo, se perdeu. Mas quando decidiu voltar, o pai correu até ele. Correu. Não esperou ele fazer discurso. Não exigiu explicações. Apenas abraçou. É isso que Deus quer fazer com você. Correr até você. Te abraçar. Te restaurar. E talvez você esteja aí, com lágrimas nos olhos, sem entender o porquê. Talvez esteja tentando esconder até de você mesmo o que está sentindo. Mas não lute contra isso. Isso é a graça. Isso é o amor que não cobra, só acolhe. Isso é o Espírito Santo tocando onde ninguém mais toca. E você pode achar que é tarde demais, mas ouve isso com atenção. Enquanto houver vida, há chance, e você ainda respira. Então ainda dá tempo. Taxinha escreve aqui nos comentários. Eu ainda estou respirando. É um símbolo. É um sinal de que você não está mais ignorando a sua alma. A vida vai continuar. As contas ainda vão chegar. As dores não vão desaparecer do nada. Mas quando você coloca Deus no centro, tudo muda de lugar. A dor continua, mas com sentido. A luta continua, mas com esperança. O tempo passa, mas agora com direção. Você não foi feito para andar sozinho, nem para se afundar em culpa, nem para viver em função do que os outros pensam de você. Você foi feito para ser livre. Livre do passado, livre do medo, livre do peso. E talvez você precise de ajuda. Então, sim, procura alguém. Um padre, um amigo, um pastor, alguém que te ajude a se reencontrar com o céu. Mas começa agora. Começa com uma oração simples. Deus, eu estou aqui. Me ajuda a voltar. Não precisa saber mais nada. Só isso já é suficiente para ele se mover. Taxinha se você chegou até aqui. Isso já é um milagre. É porque, no fundo, você ainda tem fé, mesmo que fraca.
mesmo que machucada. Ela ainda está aí. E é essa fé que pode transformar tudo. Pomba, se esse vídeo está mexendo com você, deixa o like, se inscreve, compartilha. Não porque isso é um canal qualquer, mas porque talvez você tenha amigos, parentes, pessoas que também estão morrendo por dentro e só precisam ouvir essa palavra. Você pode escolher viver por aparência ou pode viver com propósito. E essa escolha é agora. Você ficou até aqui. Isso já diz tudo. Você está com sede. Sede de verdade. Sede de Deus. Sede de algo que esse mundo não consegue oferecer. E sabe o que é mais bonito? Deus está aqui, agora, te ouvindo, te vendo. E se você está com o coração aberto, mesmo que em pedaços, Ele vai agir. Você não é um erro. Você não é o que os outros disseram que você era. Você não é a soma dos seus fracassos. Você é filho de Deus. E se esqueceu disso, chegou a hora de lembrar. Sim, a morte é real. E ela pode chegar sem aviso. Mas a vida que Deus quer te dar também é real. E começa agora. Quando você decide parar de fugir. Quando você decide olhar para o céu e dizer: me leva para mais perto. Não espere tudo dar certo para buscar a Deus. Busque agora, do jeito que está, com dúvidas, com cansaço, com erros, com medo. Deus não espera perfeição. Ele espera rendição. Talvez você se ache fraco demais, mas são os fracos que Deus levanta. São os cansados que Ele renova. São os caídos que Ele abraça. Você pode recomeçar. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a vergonha tente te parar, mesmo que sua história esteja toda bagunçada, Deus sabe escrever certo por linhas tortas, e Ele vai começar por você. Não precisa sentir fogo descendo do céu, não precisa ouvir voz nenhuma. Você só precisa dizer: sim, Senhor, me ajuda. E Ele vem, com misericórdia, com perdão, com direção. Não viva como se tivesse todo o tempo do mundo, porque você não tem. Mas viva como se ainda tivesse uma chance, porque você tem. Feche os olhos agora. Respira fundo. Fala com Ele. Não precisa decorar nada. Fala com o coração. Senhor, eu me perdi, mas eu quero voltar. Não sei como, mas quero viver para Ti. Toca em mim, muda minha vida, me ensina a caminhar contigo. Amém. Se você fez essa oração, você deu um passo eterno, um passo que muda tudo, um passo que começa agora e ecoa pela eternidade. Taxinha escreve nos comentários: hoje eu escolhi voltar para Deus. É o seu sinal, é o seu testemunho, é a sua entrega. E se isso tocou você, se inscreve aqui. Esse canal não é só um lugar de vídeos. É um espaço para a gente caminhar junto. Para você nunca mais achar que está sozinho nessa jornada. Dá o like, compartilha, manda para alguém que precisa. Não porque é moda, mas porque é salvação. O mundo vai continuar barulhento, correndo, gritando, oferecendo distrações. Mas você agora ouviu algo que nenhuma distração pode apagar. Você foi feito para o eterno. Você foi feito para Deus. E tudo que você fizer aqui vai ecoar para sempre lá. Você vai morrer. Sim, mas até lá, você pode escolher viver. Viver com propósito, com fé, com entrega. E quando esse dia chegar, você não vai ter medo, porque vai saber que a sua alma já encontrou o caminho.